Olá! Nesta edição, o Estúdio MP recebe a visita do promotor de justiça Leonardo Romanelli. Trabalha no GAECO de Ribeirão Preto e vamos conversar com ele especialmente sobre a Operação Savendija, uma das operações de maior alcance que o Ministério Público já desencadeou. Doutor, é uma satisfação recebê-lo aqui para a nossa conversa. Obrigado, Cláudio. A satisfação é nossa. Recentemente, várias denúncias no âmbito dessa operação foram propostas pelo Ministério Público. Eu queria que o senhor explicasse para o nosso público em que pé que está essa operação, né, que tanta repercussão teve recentemente na mídia. Perfeitamente, Cláudio. Embora ela tenha sido iniciada em 1º de setembro de 2016, por conta do alto número de crimes envolvidos, elevado número de agentes públicos, empresários envolvidos com as fraudes em licitação e em contratos, pagamentos de propina, até hoje nós ainda temos investigações em andamento, as quais levaram recentemente à proposição de mais 2 ações penais, as de número 4 e 5, a 4ª fase da Savendija, Operação Houdini, que se voltou especificamente apenas contra a lavagem de dinheiro. E a última denúncia que foi finalmente oferecida contra o primeiro dos esquemas que deu início à investigação das catracas. E por quê? Foi um crime cometido alguns anos antes de se iniciar a investigação em 2015, um crime que se passou entre 2010 a 2012 e que por essa razão, ou seja, pelo tempo que tinha decorrido, foi mais difícil nós resgatarmos as provas e o raciocínio do que aquelas pessoas haviam feito lá atrás. Mas felizmente conseguimos agora propor essa ação penal, evitando a prescrição e ainda obtendo o bloqueio do patrimônio dos envolvidos. Perfeito. Doutor, quantas pessoas, né, até agora já foram denunciadas e qual que é a situação da ex-prefeita, Darcy Vera, se eu não me engano, ela permanece presa? A ex-prefeita permanece presa, felizmente até hoje, por uma série de decisões em que pese tenham sido interpostos mais de uma dezena de habeas corpus, tanto para a Justiça, para a Corte Estadual, como para os tribunais superiores em Brasília. Todos eles até hoje têm sido afastados, têm sido negados. Temos mais de 3 dezenas, mais de 30 pessoas denunciadas, mais de 60 veículos, mais de 60 imóveis e quase 40 milhões de reais bloqueados. Isso tudo para fazer frente a um prejuízo nas contas públicas de Ribeirão Preto, que foi comprovadamente de mais de 230 milhões de reais. Perfeito. O Procurador-Geral de Justiça, o doutor Ismânio, quando se refere à operação, diz que ela acabou desbaratando um dos casos de maior monta, vamos dizer assim, né? Muito dinheiro foi desviado, né? E por isso ele destaca a atuação do GAECO. Eu gostaria que o senhor resumisse como é que funcionava o esquema na sua parte principal. Olha, eram vários núcleos, como a gente costuma dizer, de crimes. Infelizmente, quando as pessoas se apoderam e ficam muito tempo no poder, isso acaba sendo comum. Aconteceu em Ribeirão Preto, a gente já viu essas mesmas dinâmicas em outros locais, inclusive em âmbito nacional. O fato é que em Ribeirão Preto eles tinham uma série de condutas criminosas, de esquemas criminosos, um voltado à contratação de pessoal terceirizado. Eles trocavam a indicação dos terceirizados por favores políticos. Ou seja, os vereadores indicavam os terceirizados, que nada mais eram, na sua grande maioria, do que cabos eleitorais dos vereadores, pessoas que votavam e apoiavam em suas campanhas e que, em troca disso, eles votavam a favor da prefeitura em todos os grandes projetos. Aprovação de contas, embora tenham sido recomendada a reprovação pelo Tribunal de Contas, rejeição de comissões parlamentares investigantes, ou seja, nos principais interesses eles davam a sua moeda de troca, apoiavam e permitiam que o executivo fizesse ali o que ele bem entendesse. E daí a perpetuação no poder. Esse era um dos esquemas. O outro foi uma fraude no maior contrato que chegou a mais de 80 milhões de reais para saneamento básico em Ribeirão Preto, com uma grande empresa do ramo. E o outro foi a fraude dos honorários, em que se falsificou, se enganou e se lesou milhares de servidores públicos, inclusive aposentados, tirando uma parte do que eles deveriam
receber de reposição de planos governamentais, de planos financeiros sem sucesso, e isso eles acabaram empalmando apenas nesse esquema mais de 20 milhões de reais. Perfeito. Doutor, em conversas anteriores com seus colegas, com a atuação no GAECO, parece que a doutrina que prevalece atualmente, né, para os senhores que atuam nessa frente, é a que recomenda uma atuação em 3 aspectos para que se combata as organizações criminosas. O combate à organização em si, mas também a detectação dos agentes públicos que colaboram, né, com os delitos, e um terceiro aspecto que é o sufocamento econômico, né, da organização. O senhor concorda com essa teoria e em Ribeirão vocês atuam também desta forma? Sem dúvida nenhuma. Nós começamos a atuar numa época em que o Ministério Público tinha a primazia da investigação de casos de corrupção mais no âmbito civil. Nós fazíamos isso muito bem feito. O Ministério Público Estadual tem uma longa tradição nisso, de combater a corrupção por meio da improbidade administrativa. Certo ponto, começou-se a perceber que os casos eram tão graves, tão calamitosos, que se nós não passássemos da improbidade para a área efetivamente penal, nós não teríamos a resposta que estamos tendo hoje, que pensamos seja mais eficaz, um pouco mais efetiva, sobretudo porque, atacando essas 3 linhas, essas 3 frentes, tanto a organização criminosa em si, como o agente público envolvido, para que finalmente consigamos, através da lavagem de dinheiro, a reposição do erário, daí sim temos uma resposta que nos parece mais adequada para o anseio da população. Perfeito. E, em certa medida, o ato que reformulou, né, o funcionamento do GAECO, né, que o Procurador-Geral de Justiça editou no final do ano passado, ele reforça essa linha no seu entendimento, é isso? Sem dúvida. O ato 1047 de 2017, ele reforça isso, aproxima o GAECO das promotorias de patrimônio público para que possamos atuar conjuntamente e buscar esse resultado mais amplo, mais eficaz, mais efetivo e que atenda melhor o que a população espera da nossa instituição. Doutor, nós publicamos recentemente no portal da instituição um levantamento sobre a atuação do GAECO, que dava conta de que a cada 5 dias uma operação do grupo é deflagrada no Estado. O senhor, comentando a Savendija, disse, olha, deflagramos em 16, só que as investigações começaram em 2015. Gostaria que o senhor comentasse isso, especialmente para quem é de fora do Ministério Público, que muitas vezes se vê só a ponta do trabalho, né, operação na rua, mas para que isso chegue a bom termo, é necessário um trabalho de preparação que leva tempo. É assim que funciona? Exatamente, é um trabalho bastante custoso, é um investimento muito grande de energia, de pessoal. Felizmente, no GAECO hoje temos equipes extremamente preparadas, sólidas, tanto pessoal de apoio como pessoal de investigação. Temos um número contingente maior de promotores hoje que possibilitam esses resultados, os quais, ainda assim, mesmo nós tendo que começar a investigação tanto tempo antes, nós não prescindimos, em muitos casos, de parcerias com órgãos externos, seja a Polícia Civil, Polícia Federal, Polícia Militar na hora da deflagração da operação, enfim. Contamos ainda com a credibilidade interinstitucional para que consigamos atingir esses resultados. Perfeito. A gente nota que no caso lá da operação de Ribeirão, quando a prefeita ainda estava no poder, houve bastante cooperação entre GAECO e o setor de crimes de prefeitos, né? Em certa ocasião passou para cá e quando ela deixou o cargo voltou para lá, ou seja, na verdade a gente pode dizer que foi uma atuação da instituição como um todo, né? É uma satisfação muito grande que isso aconteça hoje em dia. Nem sempre foi dessa maneira, mas hoje as instituições estão preparadas para esse tipo de atuação. Nós sabemos que os agentes públicos eles se escondem nas mais diversos níveis e exigem que todos os níveis da instituição trabalhem de maneira consentânea, homogênea e, ao mesmo tempo, quase que simultânea. Ficamos muito felizes porque não houve nenhum tipo de solução de continuidade, nenhum tipo de quebra daquilo que vinha sendo feito em Ribeirão Preto quando veio o caso para São Paulo, quando percebemos que havia de fato a participação da prefeita. Assim como quando São Paulo conseguiu tão bons resultados diante do Tribunal de Justiça,
mas acabou o mandato dela, eles devolveram para nós. Nós também cuidamos de imediatamente adotar as medidas para que não houvesse nenhum tipo de ruptura, permanecendo os bloqueios, as prisões, as medidas que estavam em curso. Perfeito, doutor. Esse é um caso emblemático. Isso explica o fato de a exposição Retratos da Cidadania, né, ter incluído a operação como um dos seus destaques, né? E por conta disso nós agradecemos muito a sua entrevista, assim como agradecemos a sua audiência. Até a próxima edição.